Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe aí desse lado aí. Deus é bom. Deixa aqui. Deus é Precisar fiel. em pé. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Boa noite aí, a grande massa humana que está nos ouvindo. Nós vamos começar aí mais uma noite de estudo, né? Sobre a família e a sua estrutura cristã. E nós temos falado aí de alguns assuntos que são muito profundos, né, para a gente falar em pouco tempo, mas a importância da gente receber alguns insights, algumas revelações, né, algumas dicas, alguns princípios que são importantes para a restauração do casamento, para que o casamento transcorra de uma maneira tranquila, suave, né, porque ninguém casa para ser infeliz, ninguém compõe uma família para ficar sofrendo, né, ninguém é masoquista, pelo menos não deveria, mas nós estamos nessa noite preparados para conversar aqui sobre dois assuntos muito importantes, né? Finanças, que é uma área bem sensível no meio da família, no meio do casamento, né? Finanças, e também a questão da fidelidade e da infidelidade, né? Nós vamos tratar desses dois assuntos hoje aqui, né? Não pretendemos esgotar o assunto, mas a gente vai conversar sobre eles. Amém? Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo com o som. Espera aí, só um minuto. Aí, está ouvindo agora? Quem está me ouvindo aí, dá um feedback. Estou ouvindo, está chegando o som. Mogi das Cruzes, Iraci, Deus abençoe. Está chegando aí o som agora? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é orar. Amém. Para que Deus possa abrir o nosso coração, né? Para que Deus possa tratar a nossa vida. Porque uma coisa importante que a gente aprende nessa vida é que homem nenhum pode tratar o nosso coração. Verdade. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo visite cada um de nós para nos ensinar, amém? Pai, em nome de Jesus, sim, nós entregamos esse tempo de estudo da Tua palavra na Tua presença, Pai. Amém, Imploramos que durante a comunicação, durante a transmissão, durante, Pai, a audição daquilo que nós estamos ministrando aqui nessa noite, que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações, de quebrantar, Senhor, o nosso coração, qualquer tipo de dureza de coração seja desfeita, que o nosso coração seja amolecido pela palavra, seja amolecido pela unção, pelo óleo, e que a unção do Senhor, Pai, traga a revelação, o ensino que nós precisamos. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está recebendo, que ela seja coberta com o sangue do Cordeiro, que os seus ouvidos se abram, os nossos corações se desempeçam e que a comunicação com o Senhor seja estabelecida para a glória do Teu nome, Senhor. Nós abençoamos esse tempo e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu queria falar sobre um assunto bem sensível, né? Nós vamos começar com esse assunto chamado finanças. Finanças, vida financeira é um assunto muito sensível, né? As pessoas, elas se casam por algum motivo, né? Existem motivos pelos quais as pessoas acabam se casando, né? Algumas pessoas se casam porque elas se amam, né? Isso deveria ser 100%, né? Puxa, eu estou casando com essa pessoa, estou prometendo que eu vou ficar com ela até que a morte nos separe, prometendo amar, cuidar, respeitar, zelar, né? Na saúde, na doença, na riqueza e também na pobreza, ou seja, quando a gente tiver coisas e quando nós não tivermos coisas.
E as pessoas acabam votando isso, falando isso umas para as outras, diante de um ministro, de um juiz de paz, e acabam prometendo algo que talvez elas não tenham noção do que elas estão falando. Mas enfim, a motivação é muito importante, porque não é só importante a motivação do casamento, por que a gente está casando, mas a importância de manter essa motivação. Isso é importante, não é verdade? Então, se você casou porque você ama, você tem que lutar pela motivação certa, você não pode mudar a motivação. E a gente sabe que a maioria das pessoas casa por motivações outras, né? Por isso que os casamentos dão tantos problemas, porque elas estão entrando numa dimensão que elas não conhecem, e a principal causa de separações, de divórcios, não é o adultério. A gente pode pensar, puxa, o adultério é a principal causa de divórcio. Não. A principal causa de divórcio, meu querido, é o dinheiro. O dinheiro. As pessoas se separam porque não têm dinheiro. Ou elas se separam porque têm o dinheiro. E o dinheiro está sempre, a maioria dos casos, está envolvido a questão financeira. Por quê? Porque as pessoas não compreendem o que é uma administração financeira correta, não sabem lidar corretamente com a questão das finanças, com a questão da prosperidade material. Então, essas pessoas elas acabam entrando num parafuso no casamento quando as coisas vão mal. Então, falta o dinheiro para pagar a conta de luz, corta a luz da casa. Né? E aí vira uma confusão. Por quê? Porque aquilo é o estopim, aquilo é a gota d'água, é algo que precisa ser resolvido. Então eu queria trazer para você aqui, bem rapidinho, algumas coisas importantes. Né? Jesus falou a seguinte palavra: você não pode servir a dois senhores, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou você vai se dedicar a esse outro e desprezar aquele primeiro. Então, o que ele está falando? Ele está falando que você não pode servir a Deus e você não pode servir as riquezas ao mesmo tempo. Amém. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ô pastor, significa que eu vou ter que ter uma vida de miséria? Não, meu irmão. Ele está falando de serviço, de adoração. Ele está falando a quem você se dedica. Então, por que isso é importante na base? Porque se você estiver sendo guiado pelo dinheiro, servindo o dinheiro, você se casou porque você quer enriquecer, no momento em que você enriquecer ou no momento que você ficar pobre, você se separa. Porque você está servindo outro Deus. Que Deus é o teu? É o dinheiro. É o dinheiro que comanda a tua emoção. É o dinheiro que comanda o relacionamento com a tua esposa. É o dinheiro que comanda o relacionamento na família, com os filhos. Então, só um minuto. Glória a Deus. Está me ouvindo agora? Aleluia. Então, o que acontece? Quando você serve o dinheiro é implacável, irmão. O dinheiro é implacável. Ele não tem misericórdia. O dinheiro não tem misericórdia da família. E quando o dinheiro entra na equação, né, quando o dinheiro entra, então o dinheiro começa a consumir aquilo que é mais importante. Então muitas pessoas perdem as famílias por causa do dinheiro. Né? 1 Timóteo 6 fala que o amor ao dinheiro, né, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então a importância de você entender como que é a tua relação com o dinheiro. O que você pensa do dinheiro? Será que o dinheiro comanda a tua vida? Será que o dinheiro controla você? Será que faltou dinheiro, o clima fica ruim? Essa é a força que o poder, que o dinheiro tem, o poder de trazer uma tristeza, de trazer um peso, de trazer um jugo sobre a tua casa, sobre a tua família. Né? Então, pensa, medita nisso. Né? Pensa um pouco o que está acontecendo no teu coração nesse tempo, que nós estamos aí na pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente sem dinheiro. Então é importante entender a quem você serve e você colocar o Deus certo no seu lugar. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui, só um minuto, com licença aí. Vamos arrumar aqui porque o povo não está ouvindo.
vou fazer o que eu aprendi na igreja no som. Testando, testando. Tá ouvindo agora? E agora, tá ouvindo? Aleluia! Glória a Deus. Tecnologia, né, meu irmão? Tecnologia é tecnologia. Então, alguns cuidados importantes que a gente tem que ter quando casa, né? O importante, quando você se une com uma pessoa, é que você está se unindo, você está se fazendo uma pessoa só com ela. Importante é você compreender que essa união, ela não é só no aspecto carnal, amém, mas também no aspecto espiritual, no aspecto psicológico e no aspecto financeiro também. Amém. Né? Porque ou você casa, ou você tem uma colega de quarto, ou você está rachando despesa com alguém, e cada um tem a sua conta separada. Né? Então a unidade, ela tem que passar pelo dinheiro. Sim. Não é? Então, as contas, elas têm que ser juntas, elas amém, têm que se unir, porque esse é o padrão de Deus, e deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então, muitos casais têm problemas, porque a esposa, ela recebe uma mesada do marido, mesada, o marido vai e fala assim, minha filha, ainda chama de filha, minha filha, eu vou te dar R$100 por semana, se vira nos 30, né? E ela está simplesmente trabalhando, trazendo dinheiro, mas todo o dinheiro é controlado pelo marido e ele dá uma mesada para a mulher. Ou seja, a mulher não sabe quanto tem, não sabe o que o marido está fazendo com o dinheiro, ela não tem a ideia do que está acontecendo nas finanças, ou seja, isso não é unidade. É como se o marido tivesse adotado uma filha e está mantendo essa filha e a filha está dando dinheiro para ele. Né? Da mesma forma também, o contrário, a esposa trabalha e aí ela controla todas as finanças e o marido não sabe de nada. Então, essa questão financeira, eu sei que a gente tem um problema sério no Brasil, que é a nossa falta de educação financeira. Nós não aprendemos na escola como administrar dinheiro, como poupar dinheiro, como fazer uma poupança, como fazer um investimento, como fazer um investimento no mercado acionário, como fazer um investimento em imóveis, como que a gente distribui o nosso salário. Nós não aprendemos, isso não está no nosso núcleo, não tem essa informação. Então, isso é um problema seríssimo quando se casa. Por quê? Porque o casal que deveria deixar pai e mãe continua dependendo do pai e da mãe porque não consegue administrar o dinheiro. Então, o casal casa e aí as contas são separadas, aí o menino vai lá, o menino casou agora, mas ele vai lá e compra um videogame. Né? Não tem dinheiro para comer, mas ele está comendo na casa da mãe, está comendo na casa da sogra. E aí os pais, não acontece aquele desligamento, os pais continuam tutelando os seus filhos e isso acaba comprometendo o crescimento dessa nova família. Eles não amadurecem, eles permanecem num estado de filiação, eles não se formam como uma nova família, eles continuam debaixo da tutela dos seus pais. Então, o padrão de Deus é deixará o homem pai e mãe. E isso envolve finanças. Por isso a importância da gente saber se virar, saber angariar o dinheiro, saber procurar emprego, saber ir atrás daquilo que, orar a Deus, pedir a Deus, dizimar, ofertar, semear e aprender a lidar com essa dimensão financeira, porque senão o casamento vai viver de favor dos outros. Não é? No começo é difícil, você pode pedir para o seu pai, você pode pedir para o seu pai. O que você não pode fazer é morar, ficar na dependência eterna do seu pai. Você tem que entender que você amadureceu, meu irmão. Amém, amém. Por isso 1 Coríntios fala, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, fazia coisas de menino, mas quando eu me tornei adulto, deixei as coisas de menino, passei a ser maduro, homem. Quer dizer, o que acontece hoje é que tem uma geração que ficou tão protegida, tão mimada, que não sabe ir para a rua resolver os seus problemas. Não sabe, não tem estrutura emocional, não tem estrutura mental, não tem resiliência, não suporta uma provação, né? Não consegue elaborar uma estratégia, não consegue tomar uma iniciativa, está sempre se colocando numa posição de escravo, numa posição de dependente, e isso é danoso, isso é um problema.
Por quê, meu querido? Porque quando o casamento ele começa a esfarelar financeiramente e os dois ficam dependendo de situações ou de pessoas fora do casamento, a esposa não vai sentir segurança no marido. Ela não vai respeitar o marido como homem. Ou seja, ela fala assim, puxa, eu sem você, eu consigo fazer melhor. Eu consigo viver bem. Não preciso de você. Isso começa a martelar na cabeça da esposa. E vice-versa. O marido fala, puxa, eu não preciso de você. Então eu estava melhor na casa dos meus pais, eu estava melhor morando sozinho. Então isso é um problema. Por isso que é importante vocês unirem as contas e começarem a viver a vida de vocês de maneira independente. Amém. A vida de vocês tem que ser uma coisa independente dos outros. Amém. Para quê? Para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam. Amém? Então isso é importante, né? Esconder o salário um do outro, né? Tem homem que esconde o salário da mulher, mulher que esconde o salário do homem. Eu lembro da minha família, tinha uma senhora que escondia quando ela recebeu algum dinheirinho. Recebi um dinheirinho, vou mostrar pro meu marido. Está escondido lá no meu guarda-roupa. Quer dizer, você não confia no seu cônjuge em relação às finanças. Quer dizer que a confiança, ela é relativa, ela não é absoluta. Como que você casa com uma pessoa que você não confia? Você dorme com essa pessoa, você mora com essa pessoa. Então é importante quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras, quebrar essa divisão financeira. Porque Deus abençoou Adão e Eva. Amém. A Bíblia diz que ele criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. E Deus os abençoou. Amém. Lá não está dizendo assim, Deus abençoou só o homem. Ou Deus abençoou só a mulher. Não, está escrito assim, ó. Amém. Deus abençoou os dois. Os dois foram abençoados. Isso é tão forte, irmão. É tão forte que quando aconteceu um rompimento nessa relação com Deus, o dinheiro, a prosperidade ficou difícil para os dois. Deus abençoou o casal. Por isso a importância de compreender que a bênção está sobre os dois. Amém. Não está sobre um e nem sobre o outro. Ele está sobre os dois. Amém. A bênção está sobre os dois. A melhor equipe, o melhor time para ser próspero está aqui, ó. Marido e mulher. Se nós estivermos unidos, então nós vamos prosperar. Amém, eu creio. Agora, se nós formos desunidos, nós não vamos prosperar. Então, o dinheiro, ele está liberado sobre a tua vida. Amém, só que ele está liberado sobre o casal. Por isso que é importante compreender esses fundamentos. O princípio da unidade é um fundamento poderoso para o teu casamento. Amém? E uma frase que eu sempre digo para os casais chegam, pastor, eu estou tendo problema no meu casamento, eu quero me separar, etc. Entre uma coisa e outra que eu acabo falando na palavra, né? A palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara. Né? Deus odeia o divórcio, Deus odeia a quebra de aliança, isso tudo atrai morte, atrai maldição, atrai problemas. Né? E eu falo para todo mundo, olha, eu nunca vi um divórcio dar lucro, nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. A pessoa separa todo o patrimônio, toda a casa, o carro, vai tudo embora. Porque está se rompendo um voto que foi feito diante de Deus. Está se rompendo um voto e uma aliança que foi feita diante de Deus. Então, é importante compreender o princípio da unidade. E antes de você pensar em separar, eu te garanto uma coisa, divórcio dá prejuízo. Se você acha que vocês têm duas casinhas, vou ficar numa casa na boa, vou prosperar lá, ele vai ficar na outra casa na boa, a bênção está com vocês enquanto vocês estiverem juntos. Então é melhor lutar pela restauração, é melhor lutar pela reconciliação, é melhor perdoar, é melhor quebrar esse orgulho, porque senão o dinheiro vai embora. Amém. Amém ou não amém? Deus é bom. Né? Outra coisa importante é o planejamento familiar. E eu quero terminar com isso. Né? O planejamento familiar, ele é algo que
parece que sumiu, né, das matérias da escola. Não, nunca existiu, parece. Né? Ninguém nunca me ensinou a como planejar financeiramente a minha vida. Ninguém nunca me ensinou a planejar meu futuro 1 ano para frente, 2 anos para frente. Ninguém nunca me ensinou a guardar uma parte do que eu recebo, a semear. Ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Isso eu fui aprender na faculdade de contabilidade, olhe lá ainda. Isso para empresa, nem para família isso não existe. Então muita gente consegue administrar bem fora de casa, mas dentro de casa não consegue. É impressionante, é casa de ferreiro, espeto de pau. A pessoa, ela faz para os outros e dá certo. E ela não consegue fazer dentro de casa. Por quê? Não existe esse fundamento dentro dela. Ela não consegue enxergar a casa como um organismo financeiro, como uma organização administrativa. Não consegue fazer um controle de gastos. Não consegue priorizar quais são as primeiras despesas que ela vai ter. E é por isso que às vezes Deus, ele fala, não posso te dar dinheiro, filho. Não posso dar dinheiro para você. Por quê? Porque se eu te der dinheiro, você vai gastar mais do que você. Você já está endividado sem dinheiro, você imagina com dinheiro. Cada R$1 que eu te dou, você gasta 3. Eu te dou R$1, esse R$1 vira entrada para um carro. Você vai pagar 3 carros e esse carro vai valer meio. E você nem vai conseguir pagar. Por quê? Porque você está sem planejamento. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Depois de tanto quebrar a cara, a gente vai aprendendo nessa vida. Né? Paulo falou assim, eu sei padecer necessidade. Eu sei padecer necessidade. Eu sei. Nós sabemos. Né? A gente morou durante 5 anos no primeiro apartamento que a gente alugou, quando nós casamos, só tinha o carpete. Não, tinha um colchão também. Tinha o colchão, o colchão. O carpete e o colchão. E um micro-ondas. E um micro-ondas. Alguém teve misericórdia na igreja Fábio. E deu um micro-ondas. Foi o Fábio. Foi meu cunhado. Nos deu um micro-ondas e um saco de pano de prato, porque parece que o chá de panela lá, o chá de cozinha, só tinha pano de prato vendendo no bairro. Mas a gente ficou 5 anos dormindo no chão, comendo no chão. Não havia prosperidade. A gente dizimava, ofertava. Depois de 5 anos, né, aí Deus começou a trazer a prosperidade de fato e a gente conseguiu comprar móveis, comprar o básico. Né? Por que demorou 5 anos, pastor? Porque demorou 5 anos para formar na cabeça do cidadão aqui um pouquinho de planejamento, um pouquinho de administração. Foi o tempo que demorou para eu aprender algumas coisas dentro de casa. E mesmo assim, depois que a gente começou, ainda quebrei muito a cara, fiz muita coisa errada. Então, a falta de planejamento vai trazer problemas. E você não pode espiritualizar esses problemas. Né? Você põe a culpa no diabo porque você gastou o dinheiro. O inimigo está furioso porque o boleto chegou e eu não tenho dinheiro para pagar. Não, meu irmão, que boleto é esse? Ah, é do meu carro que eu comprei. E quanto que é o boleto? R$3.000. R$3.000. Quanto você ganha de salário? 1.800. Rapaz, é o diabo? Você tem certeza que é o diabo? O diabo que assinou o contrato lá da compra do carro? Foi o diabo que não se planejou? É o diabo que está fazendo? Não. Tem coisa que é o diabo, mas tem coisa, meu irmão, que o diabo nem precisa trabalhar, porque a gente mesmo não se planeja. A gente se enrola. Não é verdade? O que você faz quando chega dinheiro na tua mão? Tem muita gente que fala assim, não, se tiver dinheiro eu vou comprar um carro. Você tem casa? Você tem uma casa? Carro não é investimento. Então a importância de você compreender por que você está comprando aquilo. É um desejo? É para alimentar o seu ego, o seu status, a sua alma. Você vai comprometer o teu futuro, vai comprometer teu casamento. Você vai ter um carro que você não vai conseguir pagar IPVA, não vai pagar seguro, não vai pagar manutenção. Se alguém bater no teu carro, irmão, já era. Você não tem como consertar, porque todo o seu dinheiro vai para o boleto do carro. Não é verdade? Então, primeiro, ore a Deus e fala, Senhor, me dá um senso de administração. Amém. Não adianta receber a unção e gastar todo o dinheiro. Deus não vai dar dinheiro para você jogar fora. Você daria R$100 para o seu filho brincar com um lápis, caneta de cor assim? Deus não vai fazer a mesma coisa. Deus não vai dar... toma aí umas notinhas de R$100 para você ficar pintando com aquela canetinha piloto preta. É o que a gente faz. A gente queima o dinheiro. Quando eu era criança,
Todo o dinheiro que vinha na minha mão eu comprava bombinha, lá no Capão Redondo. Comprava bombinha, irmão. Se eu ganhasse 10 conto, era 10 conto de bombinha, era um saco de bombinha. Eu literalmente queimava o dinheiro. Para quê? Para explodir uma bombinha na rua, não sobrava nada na minha mão e eu ficava sem nada. Quer dizer, essa é a minha base. Então, o que você faz quando o dinheiro chega na tua mão? Você precisa ter um planejamento. O que é um planejamento? Coisa simples. Quanto que está entrando? Quanto que está entrando? Tudo que entra. Ou seja, qual é o meu ganho, qual é o ganho da minha esposa. E aí você soma essas duas coisas e você tem um valor, o valor do seu orçamento. Você tem ali um valor que é o limite do teu orçamento. Você não pode passar de gasto aquela receita. Amém. Né? E aí, em cima disso, você tem que priorizar o que vai sair primeiro desse valor. Né? A prioridade primeira, né, é o dízimo. Amém. Amém. Porque a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. A Bíblia fala mais sobre prosperidade do que sobre salvação, sabia? Para cada 3 versículos de prosperidade só tem um de salvação. Então, a nossa vida na Terra deveria ser muito diferente. E aí nós temos que priorizar a palavra, priorizar o que a palavra diz. Malaquias 3 fala sobre o dízimo, então vamos entregar o dízimo. Né? Uma vez um rapaz perguntou para mim na fila do banco, você é pastor? Então me diz aí, o dízimo é da lei? Eu falei, esquece meu irmão, esquece. Faz o seguinte, você dá dízimo? Dou. Então para de dar dízimo. E daqui a 3 meses você me fala o que aconteceu com a tua vida financeira. Mas faz o teste você, eu não vou fazer esse teste. Faz o teste você. Não vou ficar discutindo Bíblia com você. Para de dar o dízimo. Se o devorador comer suas finanças, eu vou saber que a Bíblia é verdadeira. Na realidade eu já sei. E aí você vai saber. Amém? Então, primeira prioridade, dízimo. Segunda prioridade, sustento. Amém. Então você tem que entender o seguinte, irmão, você precisa morar, precisa comer. Tem um custo para isso. Tem um custo para você se vestir. Não é verdade? Tem um custo. Você não pode deixar tua esposa de qualquer jeito. Você não pode deixar teus filhos de qualquer jeito. Você não pode deixar tua casa de qualquer jeito. Então você tem que priorizar o sustento. Amém. Sustento da tua casa. Então eu estou sendo fiel a Deus, entregando meu dízimo, entregando minha oferta, mas eu também estou priorizando aqui o sustento. Antes de pensar numa viagem, antes de pensar numa reforma, antes de pensar em gastar com algo que é supérfluo, que não é sustento. O que é sustento? Alimentação, roupa, aluguel, condomínio, água, luz, Amém. o telefone, se é que isso pode considerar sustento. Amém? E depois você faz um acordo com a sua esposa. E agora, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Né? Uma parte desse dinheiro é importante que você reserve, que você poupe, que você faça um CDB, que você faça um consórcio, que você compre um imóvel, que você comece a investir, porque a longo prazo você vai ter um patrimônio. Amém. Não é verdade? Então você vai estar crescendo, o seu patrimônio vai estar crescendo se você usar essa regrinha simples, entradas Amém. e saídas. Amém? E para finalizar, algumas coisas importantes, né? Que a gente sempre vê as pessoas se enrolando. A honestidade, meu irmão. A Bíblia diz que balança enganosa é a abominação ao Senhor. Amém. Então, se você for uma pessoa desonesta, você não vai prosperar. Não espere que Deus te abençoe. Se você é uma pessoa que retém os impostos, se você dá um jeitinho para tudo, se você não declara o teu imposto de renda, se você é uma pessoa que é infiel com as leis do país, não espere prosperar. Deus não vai estimular a quebra de um princípio, porque a palavra de Deus diz que nós temos que pagar imposto. Mas o imposto é muito alto. Então, para Deus te abençoar, Ele já vai incluir o imposto naquilo que Ele vai te dar. Mas Ele conta com a tua honestidade. Né? Sem passar a perna em ninguém, sem mentir para ninguém, sem ser um 7-1, sem falar nada que você não possa cumprir depois. Amém. Amém? Então, isso é importante. A honestidade é importante. Segundo ponto, que você tem que tomar cuidado com o seu dinheiro. É a questão de ser um fiador. Né? Então, puxa, eu quero alugar esse apartamento. Como é que eu faço? Você precisa de um fiador. E aí a Bíblia fala sobre o fiador. Provérbios fala, olha, filho, se você ficou por fiador do seu companheiro, se livra. Você colocou o teu nome lá na fiança. Se essa pessoa não pagar, a dívida é tua.
A dívida é tua. E você pode até perder um imóvel. Se você tiver um imóvel, você pode perder o imóvel. Se você emprestar um cheque para alguém, se você virou fiador dessa pessoa. Se você emprestar o cartão de crédito para alguém, pode deixar que eu parcelo no meu cartão, você vai me pagando. A pessoa não paga a segunda, não paga a terceira, você perdeu o amigo e perdeu o dinheiro. E aí o dinheiro que Deus te deu vai todo indo pelo ralo. Então, se você quer ajudar alguém, não empresta o cartão, não faz parcelamento no teu cartão, não empresta o teu talão, não empresta o teu limite, não empresta o teu crédito. Não faça isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, se você se tornou fiador, livra a tua alma. Amém? Livra a tua alma. Não faça isso. E para terminar, a questão da sociedade. Muita gente acha que sociedade é uma boa, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, acho que é capítulo 6, que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, porque não há, né, comunhão entre luz e trevas. Verdade. Não é? Entre o santo e o imundo. Então é importante você não fazer sociedade com pessoas que sirvam a outros deuses. Jugo desigual, ou seja, você vai levar um peso maior e o teu sócio vai levar um peso menor. Ele vai afundar você, meu irmão. Eu já vi gente que entrou em sociedade com 3% e perdeu dinheiro. Para ganhar mais e perdeu dinheiro. Já vi gente que entrou em sociedades e faliu. Era melhor ter ficado como funcionário. Era melhor ter ficado ganhando o seu dinheirinho, porque Deus vai abençoar você. Você é fiel a Deus. Você é fiel a Deus, Deus vai abençoar você. Você coloca outra pessoa como sócio. Se essa pessoa não for fiel a Deus, meu irmão, Deus não vai levantar ela. Deus não vai financiar o pecado dela. Deus não vai financiar a infidelidade dela. Ela vai afundar você. Deus fala assim, eu estou te falando, não se prenda num jugo desigual. Cuidado com fiadores, cuidado com desonestidade, cuidado com alianças, cuidado com sociedades. Amém. Você coloca o teu nome lá só para figurar o teu nome e você acaba perdendo muito. Conheço uma pessoa, a gente ouviu falar de uma pessoa que perdeu uma casa, que colocou acho que 1% de sociedade. 1% de sociedade. Colocou 1% de sociedade. Foi passando o tempo, o que aconteceu? Aquela empresa sofreu ações trabalhistas, o juiz mandou pegar a casa do sócio que tinha 1%. Isso. 1%. E ele perdeu uma casa por causa de 1% de sociedade. Então, meu querido, toma cuidado. Cuidado. Você pode ter o melhor amigo, você pode ter o melhor parente, mas não faça sociedade com jugo desigual. Por isso que a melhor sociedade é essa aqui. Amém. Essa sociedade aqui, ó, tem a bênção de Deus. Amém. Essa sociedade aqui tem a bênção de Deus. É a única aliança que Deus promete bênção. Amém. Marido e mulher. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar agora sobre fidelidade e infidelidade no casamento. A fidelidade, ela pode ser definida como lealdade e ela também é a capacidade de receber confiança. Então, quando eu sou fiel, ele pode confiar em mim. Então, quando nós somos fiéis, nós nos tornamos capazes de receber a confiança do outro. Então, quando a gente age em infidelidade, o outro não confia em nós. E a questão da infidelidade, ela atrai destruição para todas as áreas da nossa vida, porque a gente não consegue ser infiel em uma área só. A infidelidade vem e faz parte do caráter daquela pessoa. E ela acaba sendo infiel em tudo. Então, em 1 Coríntios 4:2 fala assim, ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, Deus quer fidelidade da nossa parte. Então, um casamento ele pode perdurar em virtude da fidelidade, ou ele pode ser destruído em virtude da infidelidade. Então, a infidelidade é um indicativo, né, de que tem muita coisa ruim nesse casamento. Então, existem várias áreas que vão testar a nossa fidelidade. Por exemplo, passar por uma doença.
a doença, ela pode destruir um relacionamento. Porque o outro que está são naquele momento, ele pode não suportar ou achar assim, eu não vou conviver com uma pessoa doente. Quando nós nos casamos, né, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então a doença, ela não pode chegar e colocar uma barreira, né, se colocar no meio do casal. Amém. Então a doença, ela tem que servir, né, não que a gente espere que o outro fique doente, amém? Mas ela tem que servir para unir o casal. Amém. E não para separar. Outro ponto que pode separar um casamento é a questão da falta de filhos, né? E nós passamos por isso, nós perdemos filhos. Então, a gente sabe o que é isso. Então, o casamento, ele pode ser destruído pela ausência de filhos, pelo casal não conseguir engravidar, né? Ou ter perda, ou ter falecimento de algum filho. Então, nós temos que vigiar que isso pode vir e destruir o casamento. Verdade. Outra coisa é quando a mulher engravida, né? A questão do parto, isso pode distanciar e abrir uma porta para a infidelidade. O resguardo, né? O resguardo, o tempo que não pode ter relação sexual, tudo isso precisa ser muito vigiado. Amém. A questão de falta de prosperidade de repente, né? Então essa questão de a gente sempre, mesmo que tenha recursos, aprender a viver com pouco, né? Então a gente tem uma regrinha, antes de comprar alguma coisa a gente fala assim, eu quero ou eu preciso. Então a gente compra apenas quando a gente precisa. E aí a gente faz um outro exercício, a gente precisa muito, mais ou menos ou pouco. Então a gente compra quando precisa de muito. Então essa questão da falta de prosperidade repentina pode gerar a entrada da infidelidade. Questão de falta de emprego, ficar muito tempo longe um do outro, isso não é bacana, não. Isso pode gerar infidelidade. A questão, né, da velhice mesmo, tem casais que eles não se priorizam durante a vida, priorizam muitas vezes os filhos, a gente já falou, né, sobre a hierarquia, as prioridades, e tem casais que deixam, perdem a intimidade, e aí a velhice distancia. Então a gente vê às vezes a pessoa se separando com 30 anos de casado, você fala assim, como assim? Como assim? Os filhos foram embora, né? Os filhos foram embora, né? Vem aquela síndrome do ninho vazio que a gente chama, o casal não consegue se relacionar. Então essa questão da intimidade, ela precisa ser cultivada dia a dia, para que não entre infidelidade. Existem algumas profissões também que são mais propícias para a infidelidade, né? Então, por exemplo, profissões em que a pessoa viaja muito, né? O outro fica sozinho. São profissões, né, que se a gente tem a questão, né, de uma fraqueza, de uma falta de fidelidade, a gente tem que repensar essa profissão. Sim. Eu não posso citar esse exemplo, mas eu conheço uma pessoa, né, em que o marido era caminhoneiro e ela ficou casada com ele pelo menos uns 40 anos, ele acabou falecendo. E ela falava assim, eu sei que ele tem outras mulheres, né? E eu falava, mas como assim? Você fica com ele? Ela falou, ele é infiel, mas eu não sou infiel. E aquilo me marcou, eu era assim, criança para adolescente, e aquilo nunca mais saiu da minha mente. E assim, Deus honrou a vida dela. Ela viveu assim mais de 90 anos. Deus assim encheu a vida dela, nunca mais se casou, mas Deus encheu a vida dela de alegria. Deus encheu a vida dela de prosperidade, de filhos que a honraram, netos que a honraram. Então, essa questão da fidelidade é fundamental. Então, assim, vigiar nessas profissões em que nos afastam, né,
um do outro. A infidelidade é um pecado, né? A traição é um pecado. É um pecado, né? Então tem gente ainda que argumenta, que fala assim que no Velho Testamento, né, os homens tinham várias mulheres. Mas não é esse o propósito. Deus não fez 2, 3 mulheres para Adão. Deus fez apenas a Eva. Então, para Jó, né, foi toda aquela luta que Jó viveu, e ele perdeu os filhos, perdeu tudo, mas não perdeu a mulher. É verdade. E o casamento dele, eles tiveram filhos depois, mas ele com a mesma mulher. A mesma esposa. Com a mesma esposa. Porque Deus não interrompe o princípio da fidelidade. Então, assim, o que é importante, né? Um e o outro se cuidar. Nós temos que ser atraentes para os nossos maridos, mulheres. Maridos precisam ser atraentes para as mulheres. Né? Tem homem que não se cuida, tem mulher que não se cuida, não toma banho. A gente já aconselhou casais em que assim, em que o marido não tomava banho. Assim, não dá, gente. Né? A gente tá na casa, né? Pode até falar, poxa, será que eu tomei banho hoje, né? Que a gente não mudou a rotina. Então, assim, faz que nem presidiário, né? Anota no calendário, né? Se tomou banho, se não tomou banho. Mas assim, sabe? Passa perfume. Né? A gente tá aqui em casa, eu passo lá meu perfuminho. É importante, né? Esse cuidado. Então, assim, tomar cuidado em relação a peso. E não é só a mulher, não. O homem também. Tem homem que não se cuida. Engorda. Primeiro que assim, tem uma questão da saúde, né? A saúde vem em primeiro lugar. Sim. Mas a gente precisa ficar, né? Se sentir atraído um pelo outro. E é lógico que, estamos casados há 23 anos, né? Eu era muito mais jovem do que sou hoje. Mas eu tenho que me cuidar mediante a minha idade, e ele também. Nós temos que nos sentir atraídos. Outra coisa, a importância, né, de manter frequência na relação sexual. É fundamental isso. Né? Não importa quanto tempo você está casado. Essa questão de manter essa fidelidade na relação sexual é fundamental. É uma renovação da aliança. Né? É uma renovação da aliança. Né? Então, isso vai gerar fidelidade. A ausência de relação sexual vai abrir uma porta para a infidelidade. Principalmente, né, nós mulheres somos muito mais emocionais. Os homens, né, como diz o Cláudio Duarte, abre uma caixinha, fecha. A gente não. Um monte de caixa aberta simultaneamente. Então, às vezes a gente não tá bem, né, com alguma coisa que o marido faz, a gente tem dificuldade, né, em namorar, mas não pode. Por isso a prática do perdão. Libera perdão e namora. Né? Vale a pena, né? É bom namorar. Não deixa que essa porta seja aberta, né, para o inimigo entrar. Então, a questão da falta de comunicação, isso também abre para a infidelidade. Porque o que acontece? Satanás vai colocar pessoas para se aproximarem para a gente conseguir conversar. Fora do casamento. Fora do casamento. Poder se abrir. Isso não é legal. Fuja da aparência do mal. Né? A gente tem que ter um canal de comunicação aqui. Ele precisa ser meu melhor amigo depois de Jesus. Eu tenho que poder ter assim a abertura de poder falar todas essas coisas para ele. É lógico que eu tenho que ter sabedoria, a gente já falou de comunicação, do momento em que a gente fala as coisas. Mas a gente não pode esconder as coisas. Não. Eu me recordo que nós estávamos casados, não sei quantos anos, e meu ex-namorado, tô lá na empresa, uma pessoa falou assim, Cláudia, você pode vir aqui e tal? Quando eu chego lá, meu ex-namorado estava lá. Ele também trabalha no mesmo segmento, e aí foi lá me perguntar se eu estava bem no meu casamento, assim, na frente das pessoas.
E eu falei, eu fiquei levei maior susto na hora, assim, fiquei sem, né, saber o que fazer. E aí eu falei pro Renato, assim que eu cheguei em casa, falei, olha, aconteceu isso. Por quê? Se eu não boto luz, o diabo vai trabalhar. Vai trabalhar lá, tá vendo? Olha, né, ainda pode ser que dê certo, tal, como que ele tá, não sei o que. Começa a colocar minhoquinhas. Então, assim, seja transparente. Então, eu falo tudo pra ele. Tudo. E jogo pra ela. Tudo. Outro dia, um americano entrou no meu LinkedIn e me pediu em namoro. Pensem. Aí eu cheguei aqui e falei, ó, vê só, recebi uma proposta no LinkedIn. Ele, de trabalho? Eu falei, não é de casamento. Então, tem que ter transparência. Tem que ter, poder se comunicar, né? Compartilhar um com o outro. Isso é fundamental. Então, a questão, né, de falta de companheirismo, né? De poder fazer as coisas juntos, de poder curtir as coisas juntos. Isso também pode o diabo levantar outras pessoas para serem companheiras. Isso afasta, né? Isso afasta um do outro. Não é bacana, né? Tem gente, né, que tem casamentos quinzenais, né? Tem gente que dorme em quarto separado e que fica junto só pra namorar. Não pode. É muito bom dormir de conchinha. É mesmo. Vale a pena. A gente dorme 23 anos de conchinha, não é? E vale a pena. Então, assim, não dá pra ficar longe, né? Então, assim, vai viajar a trabalho, cuidado, sabe, de ficar em quarto próximo, ficar junto muito tempo. Não crie intimidade com pessoas fora do casamento. Os amigos também precisam ser amigos em comum. Eu não posso ter os meus amigos, não que eu não tenha amigas para conversar, ele tem amigos para conversar, não é isso. Mas a gente não pode ter uma vida social paralela. Isso não é bacana. São duas pessoas. Né? Isso não é legal. Então a gente tem que ter uma convivência com os amigos. Os meus amigos precisam ser amigos dele. Né? Eu tenho uma amiga de anos. O marido dela é amigo dele. Verdade, né? Nós somos amigos. Né? Então ela fala comigo, o marido fala com ela, com ele, a gente conversa, a gente, né, agora não mais, né, que a gente está numa quarentena, mas a gente se encontrava, se reunia. Então, assim, é fundamental essa questão de compartilhar as coisas. Perdão, não de separar. Então, assim, cuidado, né, para não fazer cursos, ficar muito tempo longe. Tudo precisa estar, assim, muito sólido no casamento para a gente ter algum tipo de afastamento. A gente tem que estar muito bem para poder ficar um tempo longe. Tem que ter uma maturidade, né? Um autocontrole, um domínio próprio já estabelecidos. Né? Isso. E ter muita transparência, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, o que nos faz tornar, o que nos torna fiéis? Primeiramente, eu tenho que ter a clareza que se eu for infiel, eu estou sendo infiel a Deus. Então, assim, eu não quero decepcionar a Deus. Nós estamos num momento em que, assim, as coisas estão caminhando para o fim. A infidelidade gera perda da salvação. Então, assim, em primeiro lugar, temos que ser fiéis a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu nunca vou ser infiel a Ele. É verdade. Outra coisa, né? Orar. Né? Então, assim, se um tá com alguma fraqueza, sabe? Ora por mim, não tá bacana. Né? Eu tô caindo em tentação, eu tô sendo atraído, tô sendo atraída. É super importante, né? Orar juntos, nesse sentido, pedindo a proteção. Em concordância. Em concordância. Outra coisa, né? Usar aliança sempre. Sempre, gente, sempre. Eu me recordo que o dia que eu tive que tirar aliança, que eu tive, né, fazer cirurgia de emergência, já tive alguns imprevistos na saúde e ter que
parar numa mesa de cirurgia. E assim, eu lembro que eu fiquei tão mal de imaginar que eu tinha que tirar a aliança. Quando eu voltei da cirurgia, a gente fez votos novamente pra gente colocar aliança. Foi ou não foi? Foi. Casamos de novo. Casamos de novo, porque assim, só de imaginar que eu tirei a aliança, aquilo me fez muito mal. Então, use a aliança sempre. Compra uma aliança e usa. Isso, nem que se for uma aliança, né, de docinho, né? Aquelas que vêm com bala, né? Mas assim, use a aliança. É fundamental. A aliança é um símbolo de proteção, né? Outra coisa, sempre ficar junto, né? Tem gente que assim fica longe, né? Vai na igreja sem estar separado, vai em alguma festa sem estar separado. Não é que a gente não pode se relacionar com outras pessoas, claro que a gente pode. Mas o que a gente não pode é se distanciar um do outro, porque a distância vai gerar uma porta de entrada para a infidelidade. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. E olha, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Deus nos honra com a fidelidade. A fidelidade alegra o coração do Pai. Amém? E nós decidimos falar, né, sobre fidelidade, sobre área financeira, porque as coisas estão muito ligadas. Normalmente as pessoas infiéis têm muita dificuldade em relação a dízimo, em relação a primícia, em relação à oferta, em relação a fazer as coisas legalmente do ponto de vista financeiro. Então, a fidelidade faz toda a diferença no relacionamento. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. E detalhe, né? Meu marido é muito mais lindo do que o meu ex. Valeu a pena. Obrigado, Valeu Jesus. a pena, né? Obrigado, Jesus. Obrigado. Valeu a pena. O cara era um tribufu, hein? Então, isso é lindo. Então, assim, vale a pena. A fidelidade compensa. O cara era um canhão. Compensa, a fidelidade compensa. Deus é bom. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim que o fiel será acumulado de bênçãos. Amém, amém. Esse é um texto poderoso. Verdade. Poderoso. O fiel será acumulado de bênçãos. Né? A fidelidade que a gente falou aqui é importante, é um com o outro, né? Amém. Os dois com Deus. Amém, é importante verdade. a gente ter essa fidelidade com Deus e um com o outro. Né? Mas é importante ser fiel em todas as áreas. Se você dá a sua palavra, você precisa honrar o que você votou, o que você falou. Isso é fidelidade. Amém. Né? Se você prometeu algo, você tem que cumprir. Porque isso é fidelidade. Se você faz um voto, você também tem que ser fiel. Você tem que ser fiel com o seu empregador. Né? Nesse tempo de home office, você não pode ser infiel ao seu empregador. Você não pode simplesmente chegar ali, colocar o computador ligado e dormir ou assistir filme. Você tem que cumprir uma carga horária de trabalho. Porque ainda que o teu chefe não esteja vendo, mas você tem um Deus cujos olhos estão em todos os lugares. É verdade. Então, se você não prestar atenção, a infidelidade, ela começa pequena e ela se torna grande. Né? Então, a Bíblia fala assim, Jesus falou, aquele que é infiel no pouco, será infiel no muito. E se você não for fiel nas coisas pequenas, como é que Deus vai te colocar sobre as grandes coisas? Verdade. Então pega as pequenas coisas e começa a ser fiel nas pequenas coisas. Horário, né, trabalho, entregas no seu trabalho, entregas na sua casa. Você dá a palavra para sua esposa, tem que cumprir a palavra. Amém. Quando você começa a perseguir a fidelidade em tudo que você fizer, você será acumulado de bênção. Aí você vai ter prosperidade. Aí você vai conseguir administrar alguma coisa que vai te dar alegria, realização. Olha, Deus me proporcionou isso. Você vai ficar mais feliz, a tua esposa também. Amém. E o teu casamento vai ficar mais protegido. Né? Porque a ideia de tudo isso é proteção da família, Amém. proteção do casamento. E o casamento, meu querido, o casamento é o núcleo de uma célula. A célula é formada pelo núcleo e você tem uma parte periférica. Né? Se você destruir uma pequena parte periférica, a célula continua viva. Mas se você destrói o núcleo da célula, você acabou com a célula. Então, o núcleo da célula é o marido e a mulher. E na periferia da célula, o que nós temos? Os filhos.
Por isso tem que proteger o teu casamento. Tem que proteger mais o teu casamento do que os teus filhos. Tem que proteger mais a tua intimidade com a tua esposa do que os teus filhos, porque os teus filhos dependem desse núcleo para poder continuar acreditando, continuar vivendo, continuar dependendo e tendo exemplo de vida. Amém? Então nós vamos orar, estamos encerrando, né? Nós falamos aqui sobre as finanças, falamos sobre fidelidade e infidelidade, e na semana que vem nós vamos falar de outros assuntos. Tem muito assunto para falar aqui, amém? E Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar graça, né? Antes de orar, eu quero só dizer uma coisa para você. Esse tipo de ensino não serve para acusar ninguém, não serve para causar um problema no casamento de alguém. Está vendo? Você não fez, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não comparece, você está viajando muito. Não. Isso é para dar um norte, irmão. Amém, amém. Para dar um norte. Antes de olhar para tua esposa, para o teu marido e falar o que ele não está fazendo, nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca. Comece assim, o que eu preciso fazer. Amém, amém. Independente do que ela vai fazer. Amém. Eu vou me posicionar de acordo com os princípios de Deus. Eu vou me posicionar. Amém. Quando você faz isso, você tira a acusação, a cobrança do meio do seu casamento. Amém, em nome de Jesus. Você tira a confusão, a briga. Então, um não pode ficar cobrando o outro. Você precisa se posicionar, pegar aquilo que Deus está falando para você e começar a viver aquilo. Amém. Independente do teu cônjuge estar vivendo ou não. Amém? E nós não nascemos sabedores de tudo. Então, precisamos melhorar. E aí, dia após dia, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida e na nossa vida. Amém? Então, feche teus olhos. Nós vamos orar para te abençoar. Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem muitos ensinamentos para nos entregar, o Senhor tem direcionamento, conselho. Sim, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra funciona, toda a honra e toda a glória são dadas ao Senhor Jesus, Pai. Que essa palavra de hoje, ela não volte vazia, Pai, mas que ela produza em nós as correções que nós precisamos. O Senhor, como Pai, corrige os seus filhos. Verdade. Então corrige a nossa vida, corrige a minha vida, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Quebranta o meu coração. Tira todo o orgulho, tira toda a sensação de que eu sei tudo, Pai. E me ajuda a ser uma pessoa flexível, me ajuda a ser uma pessoa ensinável, que o Senhor pode moldar de acordo com a tua vontade. Que a tua palavra produza isso na nossa vida, no nosso casamento. Nós abençoamos cada casal, abençoamos cada pessoa que está ouvindo, cada família, que todos eles sejam ricamente abençoados, que eles sejam amadurecidos nos tempos corretos do Senhor, e que a graça do Senhor esteja sobre as suas casas, sobre as suas finanças. Sim, Pai. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Muito obrigada, queridos. Foi muito bom. A gente não consegue interagir, mas a gente vê cada vida aí. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente e até sábado que vem. Um beijo no coração de vocês. Tchau.